E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade. Falamos no nosso primeiro encontro sobre o surgimento do direito, agora vamos falar sobre a parte 2, dando continuidade ao surgimento e começando a fixar o momento em que as sociedades começaram a se tornar mais complexas. E um ponto que você precisa entender é que, na medida em que a sociedade se torne mais complexa, o direito também se torna mais complexo. E por que isso ocorre? Porque o direito, ao estabelecer regras, ele acaba, querendo ou não, acompanhando a complexidade da sociedade. Mas uma coisa que você precisa anotar no seu caderno é o fato de que o direito é sempre mais devagar do que as transformações sociais. A sociedade, ela se desenvolve num ritmo quase instantâneo, enquanto que o direito sempre precisa de algum procedimento, de alguma conversa, de algum diálogo. E nesse processo, ele acaba tendo um certo delay, ele acaba demorando mais um pouquinho do que os acontecimentos sociais. Portanto, nós podemos fixar com uma certa certeza que as relações sociais são mais ágeis do que as relações jurídicas. E na medida em que você tenha uma relação social se transformando numa relação jurídica, ela vai ter uma certa desaceleração na ordem dos seus acontecimentos. E essa desaceleração é o que nós chamamos de burocracia. Burocracia é justamente a regulação, a existência de regras sobre um determinado acontecimento social, fazendo com que ele, em regra, normalmente, venha a ter uma maior lentidão do seu começo ao seu fim. Um outro fenômeno muito importante para que nós consigamos entender por que a complexidade da sociedade leva à complexidade do direito é justamente uma diferença entre Hobbes e Aristóteles. Isso não está no seu slide, então eu preciso que você preste atenção. Aristóteles vai entender que o homem é um animal necessariamente político. O que isso significa? Significa que o homem é destinado a viver em sociedade. O homem, ele precisa conviver com outro homem. E por precisar dessa convivência, por ser um ser essência e naturalmente social, ele em algum momento, convivendo com várias pessoas, ou seja, um homem convive com outro homem, que convive com outro homem, que convive com outro homem, ele nesse processo, nesse quantitativo, nessa exasperação, ele vai criar uma sociedade em algum momento. Hobbes, lá no Iluminismo, lá na Era Moderna, vai discordar desse pensamento de Aristóteles e vai dizer assim, olha, o homem não é necessariamente um ser político. Na verdade, o homem é o lobo do próprio homem. Eu quero dizer que, se puder, o homem vai passar a perna, vai deixar o outro para trás. Ele não tem tanto essa necessidade de convivência. Acontece que, como o homem cansou do estado de natureza, porque o estado de natureza é somente pautado pela lei do mais forte, e para você entender o estado de natureza, pense que ele é meio que um estado de selvageria, tá legal? Em que não tem regras, que tá todo mundo querendo passar o outro para trás, que não tem muito certo e errado, tem somente a lei do mais forte. E como o homem, ele se cansou dessa coisa tão básica, tão sigela e tão bárbara, ele vai, em algum momento, criar uma sociedade. É claro, Aristóteles e Hobbes, ambos acabam chegando na mesma conclusão, de que a sociedade existirá. A questão é que para Aristóteles isso é espontâneo, isso é natural, enquanto que para Hobbes isso é uma necessidade, não é algo espontâneo. O homem chega à conclusão de que precisa da sociedade, ele não quer, enquanto que Aristóteles entende que ele quer. E por que isso é importante na nossa aula? Porque na medida em que a sociedade se torna complexa, seja por querer, seja por necessidade, o direito também se torna complexo, seja por querer, seja por necessidade. E esse processo de complexidade começa justamente com a transformação do nomadismo, quando os homens ficavam piruletando por aí, ia para um território, ficava um tempo, ia para outro território, e entra numa fase de sedentarismo. O que permite o sedentarismo é o desenvolvimento da agricultura, mais especificamente da agropecuária e da domesticação de animais, por meio do controle comportamental dos animais e também do domínio sobre como a flora se regenera e se desenvolve. O homem passa a estabelecer uma sede, ele passa a dizer que aquele é o seu lugar, aquele é o seu domicílio ou a sua residência. Caso você esteja estudando direito civil, vai entender o que eu estou falando. E, portanto, estabelecendo esse domicílio e essa residência, o homem começa ali a criar mais estruturas, mais casas, mais edifícios e, portanto, a sociedade se torna mais complexa e o direito se torna mais complexo. Dessa convivência, nós temos, a princípio, o surgimento de hábitos e depois o surgimento de costumes. E qual é a diferença entre hábitos e costumes? O hábito é um uso reiterado que não gera vinculação jurídica. Veja bem, o hábito não integra o direito, enquanto que o costume integra o direito. Quando nós falamos o termo vinculação jurídica, nós estamos dizendo que aquilo atrai o direito.
Hábitos e costumes são usos reiterados, ambos, o que significa que eu faço ele várias vezes. A diferença é que o hábito não atrai o direito e o costume atrai o direito. É possível que um hábito vire costume, sim, desde que ele crie vinculação jurídica, e é possível que um costume crie um hábito. Isso depende de um decorrer de espaço-tempo, geralmente um espaço-tempo considerável, que determinados comportamentos vão se agregando na sociedade com maior ou menos força. Com menos força é um hábito, com mais força é um costume. E aqui entra uma informação que é muito importante de você colocar no seu material. Da mesma forma que o direito nasce antes material e depois formal, porque ele primeiro se preocupa em regular relações jurídicas e só depois ele vai se preocupar em estabelecer leis e códigos, o direito também vai nascer antes como costume e só depois como leis. Por quê? Porque o direito material, ele é disposto para regular relações sociais. Essas relações sociais, elas vão vivendo 5, 10, 20, 25, 30 anos. Esse processo de sedimentação de relação social, esse processo de você, a cada dia, ter mais certeza de que fazer aquilo é o certo e não fazer aquilo também é o certo, é nada mais, nada menos do que um processo de construção de um costume. É um uso reiterado que gerou vinculação jurídica. Então, na mesma medida em que o direito nasce material, ele também nasce como um costume. E essa valorização do costume é o que nós chamamos hoje em dia, e que ainda existe, common law. Common law é um direito costumeiro, um direito pautado na valorização dos costumes, o que é a base do raciocínio jurídico da Inglaterra e dos Estados Unidos. A valorização das leis, fenômeno chamado civil law, vai ocorrer depois, somente mais para frente, já quando o direito em sentido formal estiver bem consolidado e é a marca de países como o Brasil e como a França. Então, common law surgiu antes do civil law, assim como o direito em sentido material surgiu antes do direito em sentido formal. Mas, assertivamente, falamos sobre o surgimento do direito, falamos sobre como o nomadismo foi importante para determinar a complexidade da sociedade e, consequentemente, tornar o direito também um pouco mais complicado, mas a primeira sociedade que consegue determinar, ou seja, que consegue nos permitir visualizar um direito um pouco mais complexo, um pouco mais institucionalizado, por assim dizer, é a sociedade babilônica. Nós temos por meio das leis de Hammurabi, mais especificamente o critério do olho por olho, dente por dente. O que significa olho por olho, dente por dente? Significa que se você me furtar, eu vou pegar a sua mão fora. Inclusive, a mão especificamente que você usou para furtar. Se você furtou com a mão esquerda, perde a mão esquerda. Se for com a direita, vai com a direita. Se você chutou alguém, isso significa que você vai perder a sua perna. E se você decapitou alguém, isso significa que você vai ser morto. Anota aí no seu material que a regra do olho por olho, dente por dente está ligado à teoria absoluta da pena, no direito penal, e também está ligado a um sistema retributivo. E também está ligado a uma valorização da vítima. Veja bem, teoria absoluta da pena, por quê? Porque a teoria absoluta da pena vai privilegiar justamente o sistema retributivo. Sistema retributivo significa você devolver ao agressor o dano que ele causou. Então, se eu sou furtado, se eu perco o meu bem, eu vou cortar a sua mão. E, portanto, eu perco o bem, mas você perde a mão. Entendeu? E por que há uma valorização da vítima? Porque quem aplicava a pena nesse momento era a própria vítima. Então, nos babilônicos, eles olhavam para a vítima e falavam assim, olha, você teve a sua mercadoria subtraída? Sim, eu fui furtado. Então, faz o seguinte, pega essa faca aqui e corta a mão do cara que furtou. Então, nós temos aqui um sistema retributivo e de valorização da vítima. Óbvio que essa é uma lógica bem mais próxima do direito penal atual, embora para os babilônicos não houvesse diferença de direito civil, direito penal, etc. Mas hoje nós pensamos isso muito mais ligado ao crime e, com o decorrer noutra civilização, nós vamos ter uma ligação menos estática com o crime e mais com o direito constitucional. E essa civilização foi a civilização hebraica. Os hebreus foram os primeiros a estabelecer uma relação de hierarquia entre normas. Isso significa que existe uma norma mais importante do que a outra. E essa norma que está por cima é a Constituição. É o nome que nós damos a ela atualmente. Constituição é a norma mais importante de um país. E por que ela é fundamental? Porque é a partir dela que toda a sociedade se organizará. É a partir dela que nós teremos toda a estrutura social montada e é a partir dela que nós vamos verificar se outras normas, essas chamadas leis,
estarão dentro ou fora do direito daquele país. Então, uma Constituição é sempre mais importante do que uma lei. E qual é a Constituição dos hebreus? É óbvio que eles não chamavam de Constituição, tá, gente? Isso é um fenômeno muito moderno. Mas comparando, olhando de frente para trás, você pode dizer que a Torá, o documento dos judeus, e na época chamado de hebreus, é o equivalente da Constituição. E por que a Torá é? Porque a Torá é basicamente o Velho Testamento. E o Velho Testamento é um mandamento de Deus, um mandamento comportamental de como você deveria fazer, do que você não deveria fazer, de como você deveria se comportar e etc. E a partir desse mandamento, nós conseguimos comparar com as leis humanas. E desse sentido, você percebe que a Torá, enquanto norma divina, vai começar a dizer o que leis humanas deveriam ou não fazer. E isso é basicamente a relação que a Constituição estabelece com as leis atualmente. Então, nós temos aqui como uma manifestação importantíssima de direito constitucional primitivo a Torá. E é isso que nós chamamos de constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? É a capacidade de uma lei mais importante limitar uma lei menos importante. Essa lei mais importante também é chamada de Constituição, embora o termo mais preciso seja Constituição mesmo, tá? Não falar Constituição como lei. Constituição mais importante, lei menos importante, e o controle dessa Constituição perante toda a sociedade é um fenômeno denominado constitucionalismo. Esse controle, em determinado momento, vai se expandir de tal forma que ele vai passar a vincular o próprio Estado, o que significa que uma Constituição limita não só eu e você, que somos cidadãos comuns, mas limita também o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Constituição é uma amarra social, é uma limitação que permite que todos possamos conviver de forma saudável em sociedade. É assim que o direito começa. Lei de Hammurabi, Torá, e continua comigo, que no próximo bloco tem mais. Tchau, tchau.